A paz do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um Amanhecendo com Deus. Mais uma vez nós estamos aqui na presença do nosso Deus para louvarmos, adorarmos e bendizer o seu santo e maravilhoso nome. E eu quero que você chegue declarando que hoje vai ser mais um dia de vitória para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida um dia de vitória, um dia de conquista, um dia cheio das bênçãos do Senhor sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre os seus projetos. Amém? Hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo em Filipenses, capítulo de número 4. Nós vamos fazer leitura da palavra de Deus. E eu quero que você analise, algumas coisas comigo, algumas coisas que o Senhor falou ao meu coração. E a primeira pergunta que eu faço a você é: você já pensou nas coisas que você pensa? Nas coisas que você acredita? Nas coisas que você ouve? Porque eu costumo dizer aqui, vocês sabem disso, isso é uma realidade, isso é uma verdade, não é apenas um mero pensamento. Mas a maneira como nós pensamos, nós falamos e a seguir nós agimos. Então os nossos pensamentos geram ações na nossa vida. Por isso a nossa mente ela é muito bombardeada pelo inimigo. Ele tenta investir pesado na nossa mente. E o que ele mais quer é ver eu e você destruídos. O que ele mais quer é ver o quanto nós estamos desanimados, o quanto nós abrimos mão das coisas de Deus na nossa vida. Por isso ele lança pensamentos sobre mim e sobre você. Ele bombardeia as nossas mentes com pensamentos de que nós não somos merecedores, de que nós não somos capazes. Ele nos faz até acreditar que o sacrifício de Cristo na cruz não foi o suficiente para nos purificar dos nossos erros, dos nossos pecados. E pensando assim, nós deixamos muitas das vezes de desfrutar das coisas de Deus. E eu incentivo você a ler a Bíblia, por quê? Porque a Bíblia ela apresenta orientações detalhadas sobre o tipo de pensamento que nós devemos ter, né? Do que nós devemos pensar. Você pode ver que nós vamos ler isso em Filipenses capítulo 3, versículo 8, que nós somos instruídos a pensar em coisas boas. Nós somos instruídos em pensar em coisas que vão nos edificar, que vão nos fazer avançar e não nas coisas que nos arrasam. O inimigo, ele quer que você se concentre nos erros. Ele quer que você se concentre nas falhas, no motivo de não ter dado certo, no motivo de você cair, no motivo de nada tá dando certo na sua vida. Esse é os pensamentos que ele quer. Porque você se concentrando no que te falta, no que tá ruim, no que dói, você se concentrando no teu problema, na tua dor, na tua dificuldade, você não vai conseguir sonhar ou pensar como Deus. Você não vai conseguir olhar para as coisas que Deus já te deu, para os pequenos detalhes que Deus faz na nossa vida. Porque é exatamente isso que Ele quer. Tirar o nosso foco. Fazer com que nós deixamos de olhar para Deus e passamos a olhar para ações dele. Porque nele, no inimigo, nós vamos encontrar todo motivo para desistir. Todo motivo, para abandonar as promessas de Deus. Ele vai nos oferecer coisas, vai nos oferecer banquetes, mas nós precisamos escolher sentar no banquete de Deus e não no banquete do inimigo. É o banquete do Senhor, aquele que Ele preparou diante dos nossos inimigos. Esse é o banquete que nós temos, é a mesa que nós temos que nos assentar. Mas só se assenta nessa mesa quem pensa como Deus. Os teus pensamentos em concordância com o inimigo, com o plano do inimigo para a sua vida, não vai fazer você desfrutar da maravilha que Deus tem para você. E é isso que ele tem tentado fazer na sua vida. Ele tem tentado destruir, tem tentado anular os planos, tem tentado fazer você tomar alguns atalhos e caminhos diferentes que vão te levar a resultados diferentes. Mas o que Deus quer? Deus quer que o nosso foco esteja em nossos pontos fortes e não na nossa fraqueza.
Quem nos faz olhar para a nossa fraqueza é o inimigo. Deus nos faz olhar para os nossos pontos fortes, em nossas vitórias, em tudo que nós já conquistamos até aqui, em tudo que você já conquistou até aí. Eu acredito que você não esteja ainda onde você quer chegar, mas eu acredito que você já também não está no ponto de partida. Algo já mudou aí na sua casa, seja a sua atitude, o seu pensamento, algo já mudou. Talvez ainda não esteja o cenário que você sonhou, mas eu quero te dizer que você está caminhando para o cenário que Deus preparou para você. E é nisso que nós temos que pensar. Não é na nossa vontade, no nosso projeto, no nosso plano, mas o plano perfeito de Deus. É esse que nós vamos desfrutar. E eu quero que você leia comigo Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8. Aqui tá um solzinho bom, tá frio. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sabe? Os pensamentos que nós temos certamente afetam o nosso modo de agir e o nosso temperamento. Tudo o que o Senhor nos diz é para o nosso próprio bem. Tudo o que o Senhor diz é para o nosso próprio bem. Ele nos ama. Ele jamais vai fazer você tomar uma direção que vai te levar para o fracasso, que vai te levar para a derrota. Não, ele sempre vai te conduzir ao caminho de vitória. Porque ele quer que você seja feliz. Sabe, quando as pessoas estão cheias de pensamentos errados, elas ficam infelizes. Desculpa. E tendo aprendido por experiência própria, porque eu aprendi com os meus pensamentos, com os meus erros, que as pessoas assim geralmente terminam fazendo os outros infelizes também, né? Porque a gente quer muito ser feliz. A gente quer... O nosso grande erro é condicionar a nossa felicidade ao outro. Eu já falei isso com vocês aqui. Eu vou me casar porque eu quero ser feliz, porque fulano quer me fazer feliz. Não, você primeiro tem que ser feliz para que você possa desfrutar da felicidade ao lado de outra pessoa, mas você não pode condicionar a sua felicidade a alguém. Mas Deus quer que você seja feliz. Então, os seus pensamentos vão contribuir muito para isso. E é isso que Deus está nos dizendo. Em vez de focar nas coisas ruins, nas coisas que deram errada, foque naquilo, pense naquilo que for correto, naquilo que for bom, naquilo que for amável, naquilo que for agradável. Existe dois tipos de pessoas durante uma tempestade. Existe aquela que reclama do vento que é muito forte e existe aquela que desfruta do vento porque estava com calor. Então, quem é você no meio da tempestade? Quais são os teus pensamentos enquanto você está enfrentando essa dificuldade? Em que você está focando nesse momento? Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que nesse momento você precisa pensar certo para que você possa agir certo. Você precisa reagir da maneira certa. Você precisa focar no poder de Deus, na grandeza de Deus. Durante muito tempo eu fiquei aqui falando sobre Josafá, em 2 Crônicas, capítulo de número 20, quando ele enfrentava um grande exército. Josafá, ele sentiu medo quando a notícia chegou, mas em vez de ficar pensando na quantidade de soldados que vinham ao seu encontro, nas armas que eles estavam usando, como eles poderiam atacar, em vez de ficar pensando na estratégia do inimigo, ele foi orar ao Senhor e falar da grandeza do Senhor. Ele foi pensar nas coisas que Deus já tinha feito por todo Israel até ali. Ele foi trazer à memória dele tudo aquilo que o Senhor já tinha feito, dos livramentos, do quanto o Senhor amava o seu povo, da misericórdia de Deus. Olha onde estavam os pensamentos de Josafá. Agora eu te pergunto, aonde estão os teus pensamentos diante dessa notícia? Diante dessa perseguição, diante desse afrontamento que você está vivenciando hoje? Como é que está sendo as tuas palavras? O que você está dizendo? Sabe? As tuas palavras, elas são condicionadas aos teus pensamentos. Então comece a pensar no que é certo. Eu quero dar um outro exemplo para você. Paulo e Silas na prisão. Eles poderiam estar ali, sabe,
pensando o quanto era injusto ele estar naquele lugar, preso. Mas a palavra de Deus diz que por volta da meia-noite eles estavam orando e louvando. Eles estavam pensando em outra coisa, ocupando a mente dele com coisas diferentes da sua realidade. A gente perde muito tempo pensando nas circunstâncias, no que nos levou até ali, o que fez acontecer. A gente tenta encontrar culpados, a gente nem dorme, a nossa mente fica assim rodando o tempo todo, tentando encontrar uma justificativa. Em vez de se concentrar na palavra de Deus, pensar que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, pensar que Deus nunca vai deixar você sozinha no meio desse deserto, pensar que Deus vai prover todas as coisas para você, pensar que Deus é o teu escudo, o teu abrigo, pensar que Deus ama você e te conduzirá, sabe, ao melhor caminho para você seguir. Eu gosto muito dessa palavra. O que eu quero dizer para você, eu quero deixar como se fosse uma lição de casa. Eu quero que você faça um levantamento minucioso da sua vida pessoal. Regularmente e pergunte a si mesmo. Eu quero que você olhe para você e pergunte o seguinte: em que eu tenho pensado? Quais têm sido os meus pensamentos até agora? E passe algum tempo examinando que tipo de pensamento tem enchido a sua mente. Faça isso por algum minuto, sente e pense quais têm sido os teus pensamentos. O que está ocupando a tua mente? Sabe? Talvez algumas pessoas podem dizer, mas de que isso adianta? Sabe, parar para pensar naquilo que você pensa é muito útil. Porque Satanás, ele geralmente engana as pessoas para que achem que a fonte da infelicidade delas é algo diferente do que realmente é, sabe? Ele cria ilusões na nossa cabeça que nos leva, sabe, a pensar diferente do que nós somos, de quem Deus é, de que realidade nós pertencemos, dos planos de Deus para a nossa vida. Tudo que ele quer é que você pense que tudo é por causa do que está acontecendo ao seu redor, sabe? Ele quer que você pense nas circunstâncias, que a culpa é das circunstâncias, que a culpa é disso. Ele quer que você encontre um culpado, você perca tempo encontrando o culpado. Mas a infelicidade, na verdade, ela se deve ao que está acontecendo dentro de nós e não nas circunstâncias, mas sim dentro de nós. E tudo que o inimigo quer é que você acredite que a culpa está na circunstância, a culpa está nas pessoas, a culpa está à sua volta. Mas não. O que está errado somos nós, é o que está dentro de nós. Por isso nós precisamos parar, pensar e analisar os nossos pensamentos. Eu já disse para vocês aqui, se vocês acordarem e pensar, hoje vai ser um dia mau, e continuar pensando que hoje vai ser um dia ruim, que hoje vai ser isso, que hoje vai ter problema, pode ter certeza que teu dia será assim. Tem gente que acorda e diz, eu já vou para aquele trabalho ruim novamente, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? E começa a produzir um sentimento de infelicidade dentro de si, começa a produzir um semblante de infelicidade e chega no trabalho mal-humorado, chega em casa mal-humorado e produz um ambiente infeliz. Aí vai dizer que a culpa é das circunstâncias. Não, a culpa é nossa. Atenção que eu não estou dizendo para você ser apenas positivo, mas eu estou dizendo para você pensar no que é certo. Ei, hoje está chovendo, mas tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. As flores vão florir, sabe? Essa tempestade ela vai passar, o vento ela vai se cessar, tudo está no controle do meu Pai. Hoje será um bom dia. A gente precisa aprender a desfrutar das pequenas para poder encontrar as grandes. A gente precisa pensar certo. A gente precisa, sabe, mudar os nossos pensamentos. É bom, é importante. E eu incentivo você a pensar sobre os pensamentos que você anda pensando. Eu incentivo você a fazer isso.
Quando você muda as coisas que permitem se instalar em sua mente, coloca-se a caminho de uma vida mais livre, perfeita e vitoriosa. Sabe? Olha o que Filipenses diz, gente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pense nessas coisas. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Quem estava dizendo essas palavras era alguém que já tinha sofrido muito. Alguém que tinha sido preso, perseguido, rejeitado, sabe, apontado. Mas durante todo o seu ministério, Paulo sempre colocou o seu pensamento em Deus. Quando Paulo estava na prisão, ele diz o seguinte: que bom que eu estou aqui, porque o Evangelho de Cristo está sendo pregado. Ele encontrava um motivo para glorificar a Deus em todo e qualquer momento da sua vida. Por quê? Porque o pensamento de Paulo estava em Deus e não nas circunstâncias. Paulo não mudava o seu humor, Paulo não mudava a sua posição, Paulo não mudava as suas palavras baseado nas coisas de fora, nas coisas à sua volta, mas ele falava, pensava e agia com o que estava dentro dele, com a verdade que estava dentro dele. E você precisa se comportar dessa maneira nessa dificuldade que você está enfrentando. Pare de focar nas coisas à tua volta e comece a focar no Espírito de Deus que há em você, na força, na coragem de Deus que há em você. Se você não tiver cuidado com o que você está pensando, com o que você pensa, você pode encontrar muitas dificuldades na sua vida. Você pode até entregar o controle da sua vida ao inimigo. Por isso, pense com carinho sobre tudo que você está pensando. É importante pensar antes de agir. Agir com as emoções é agir da maneira que o inimigo deseja que agimos. Pense e pense no que você está pensando. Pense como Deus. Talvez hoje os teus pensamentos, os pensamentos que o inimigo colocou na sua mente hoje, é de que aonde você está não é o melhor lugar para você. Que aonde você está, a posição que você está assumindo hoje, você não vai conseguir nada. Sabe? Que você está anulando os teus projetos, os teus sonhos e a tua vida. Você precisa pensar sobre isso e dizer não. Tudo coopera para o bem. Eu sei que Deus me ama. E eu sei que eu posso fazer toda coisa, porque o Senhor me fortalece. Por esse lugar onde você está é um bom lugar. A posição que você está é uma boa posição. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa que aspecto tenha a situação à sua volta. Deus é maior que qualquer obstáculo que possa estar à sua frente agora. Tudo que nunca foi feito é impossível até que alguém faça. Então, por que não podemos fazer? Por que você não pode fazer? O inimigo é que quer que você acredite que você não pode, que você não tem força, que você é incapaz. Não permita que a sua mente se torne uma trave, um obstáculo para as coisas que pode seguir na vida. Pense em coisas grandes. Pensa como Deus. Acredite que Deus vai fazer algo melhor na sua vida. Vá em frente e tenha grandes esperanças. Deus vai conduzi-lo para o melhor que você possa imaginar. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa hoje ter um dia cheio da glória de Deus. Que os teus pensamentos hoje sejam os mesmos pensamentos de Deus para a sua vida. Que você possa ouvir a orientação daquele que te ama e que irá te conduzir para o sucesso. Cuidado com o que você pensa e comece a viver as grandes coisas de Deus.